E aí galera ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou falar dos 20 anos do lançamento do disco do Audioslave, né, o disco de estreia do Audioslave. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo, sendo que vocês que não forem inscritos, deixar o seu gostei, ativar as notificações de vídeo e aqui embaixo na descrição tem as redes sociais do canal. Sigam lá para não perder nada do que sai aqui no canal, tá bom, galera? Bom, vamos lá, né, falar sobre esse disco aí que agora em novembro, né, completa 20 anos do lançamento do primeiro disco aí do Audioslave. E, bom, para quem não sabe, né, o Audioslave é um super grupo que foi formado mais ou menos nessa época. É difícil alguém não saber da história, do porquê teve essa formação do Audioslave, mas só para dar um resumo para vocês, assim, o Audioslave foi um super grupo formado por ex-membros do Rage Against the Machine e o Chris Cornell. Tá, o Rage Against the Machine teve toda aquela treta com o Zack de la Rocha, eles se separaram, e o Soundgarden, né, também se separou, o Chris Cornell quis fazer outras coisas e tudo mais, o Soundgarden deu uma parada nas suas atividades, então eles se uniram para formar o Audioslave. Isso falando bem superficialmente, assim, tá? Isso é só um resumo. Falando sobre o disco de estreia dos caras, lançado em novembro de 2002, foi lançado pela Epic Records, produzido pelo Rick Rubin e pelo próprio Audioslave, né? E pelo próprio Audioslave, o Rick Rubin, que é um produtor famosíssimo, né? Eu já falei dele, inclusive, aqui várias vezes no canal. E assim, cara, eles ganharam muitos prêmios, né, com esse disco. Tô lendo aqui, a Like Stone, ela foi nomeada a melhor performance de rock no Grammy em 2004, tá? Então, assim, não foi qualquer disco, né? Mas, trazendo algumas informações a respeito dele, ele foi produzido em diversos estúdios diferentes, tá? Não foi somente em estúdios na Califórnia, em Seattle. Basicamente foram esses dois estados ali que o Audioslave trabalhou, né, na produção desse disco. Esse disco, algumas demos e alguns ensaios que eles tinham gravados, esses arquivos eles foram vazados bem antes. Tipo, eles foram vazados em maio de 2002, sendo que o disco foi lançado em novembro. E ele não tinha esse nome. O nome do projeto era The Civilian Project, ou somente Civilian. Tá? Então não tinha o nome Audioslave. E, cara, isso é muito chato, né? Porque já aconteceu e ainda hoje acontece de discos serem vazados antes do lançamento, tipo dias antes ou semanas antes do disco ser lançado. A galera, não sei como, consegue ter acesso a esse material e acaba disponibilizando na internet. Não é legal, sinceramente eu não acho legal, mas infelizmente acaba acontecendo. E assim, por incrível que pareça, diante de tantas certificações que esse disco teve, por exemplo, somente no mês de lançamento foram vendidas 162 mil cópias, somente nos Estados Unidos foram vendidos mais de 3 milhões de cópias desse disco, foi o disco mais bem sucedido da carreira da banda. Então assim, vendeu muito. E diante desse vazamento, uma coisa que eu lembrei agora, só para retratar para vocês, diante desse vazamento que deixou a banda toda puta, obviamente, teve uma entrevista do Tom Morello que ele disse que alguns imbecis acabaram roubando essas demos ali, divulgando, né, e deixou ele bem puto na época. Mas enfim, mesmo então esse disco tendo tantas certificações, sendo muito bem sucedido, os críticos... Eu ia falar uma frase muito interessante aqui, os críticos criticaram, óbvio, né? Mas esse disco recebeu muitas críticas negativas. Muitos jornalistas e próprios críticos musicais falaram na época que o disco era um disco sem inspiração, que a produção do Rick Rubin era uma produção fraca, que as letras do Chris Cornell eram umas letras ruins, eram letras tecnicamente fracas, o que eu não acho. Tá? Sinceramente, eu não acho. Claro que tem uma outra música do disco que eu não gostei muito, mas a maioria eu gostei. E assim, as letras do Chris Cornell, elas trazem uma emoção, trazem uma coisa reflexiva. Eu, na minha humilde opinião, acho que o Chris Cornell foi um ótimo letrista, um ótimo compositor. Tá? É só você pegar as letras ali do Soundgarden, do próprio Audioslave, da carreira solo dele. Tá? Acho que ele fez um trabalho muito interessante.
E assim, esse disco ele conta com uma das músicas que mais fez sucesso, né? Eu até falei dela agora há pouco, que foi a Like Stone, né? Que até quem não é tão ligado no rock, assim, já ouviu essa música nas rádios, né? O videoclipe dela também é muito bacana. Conta com uma das músicas que eu mais gosto da banda, que é Show Me How to Live, que tem uma letra sensacional. Tem Cochise, Gasoline, What You Are é uma música muito boa e também tem uma letra muito interessante que no refrão, traduzindo bem popularmente, ele quer falar assim: agora eu estou livre para ser o que eu quero ser. Basicamente isso, né? Quer dizer que é uma música meio de libertação, vamos dizer assim, né? Tem Set It Off, que é uma música bem legal, Shadow on the Sun, que é uma música belíssima, I Am the Highway, que é uma música bem legal, a tradução dela seria Eu Sou a Estrada ou Eu Sou o Caminho, traduzindo bem popularmente, né? Então assim, tem muitas músicas legais. Acho que tem aqui, vendo o setlist desse disco, acho que tem duas músicas que eu não gosto muito não, que é The Last Remaining Light, que é a última música desse disco, tem 14 faixas, e a faixa 10, que é Hypnotize. Do resto eu gosto de todas, então assim, não tem muito mais o que falar. Não sei se vocês curtem Audioslave, eu curto bastante. Infelizmente eles não tiveram muitos discos lançados, né? Além desse, tô vendo aqui, teve um lançado em 2005, que foi o Out of Exile, ou Exile, né? E teve um em 2006, se eu não me engano, que foi o Revelations. Eu acho que eles tiveram esses 3 discos lançados, além de um ao vivo, que foi em Cuba, né? Uma das primeiras bandas americanas a se apresentar lá em Cuba. Até tem registro em DVD desse show. Foi um show bem bacana. Então assim, o Audioslave foi uma banda, um super grupo que fez muito sucesso. Infelizmente eles tiveram poucos discos lançados. Aí depois o Chris Cornell acabou voltando lá pro Soundgarden. O pessoal do Rage Against the Machine foi tocar outros projetos e tudo mais. Em 2017 eles voltaram a se apresentar e fizeram alguns shows ali da volta do Audioslave. Mas infelizmente naquele mesmo ano nós perdemos o Chris Cornell, né? Que foi bem triste. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir. Até aqui agradeço você que assistiu. Valeu e até a próxima. Tchau!